em que creem as testemunhas de Jeová. É claro que em algumas áreas as testemunhas de Jeová acreditam no mesmo que os cristãos ortodoxos. Por exemplo, rejeitam como pecado o sexo fora do casamento. Aceitam o criacionismo bíblico, que se opõe à teoria da evolução, e acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Mas em muitas outras áreas, suas doutrinas as colocam à parte e as marcam como praticantes de um culto pseudo-cristão. Particularmente, os ensinamentos da seita sobre as seguintes questões. Para mais detalhes e textos bíblicos relacionados, consulte o índice de assuntos. Por exemplo, Armagedon. Deus vai em breve travar guerra contra a humanidade, destruindo todos sobre a terra, exceto as testemunhas de Jeová. As igrejas cristãs, dizem, serão as primeiras a sofrer destruição. Sobre o aniversário, celebrar o dia do nascimento de qualquer forma é expressamente proibido. Até mesmo enviar um cartão de aniversário pode provocar uma ação imediata contra o ofensor determinada por um comitê judicial oficial. A punição é a desassociação. Transfusão de sangue. Na prática, do ponto de vista das testemunhas de Jeová, aceitar transfusão de sangue é um pecado mais sério do que o roubo ou o adultério. Ladrões e adúlteros são mais rapidamente perdoados pelos comitês judiciais da torre de vigia do que aqueles culpados de aceitar sangue. Uma testemunha de Jeová deve recusar sangue em toda e qualquer circunstância, mesmo quando esteja certa de que esta recusar resultará na morte. A organização também requer que os adultos recusem transfusões para seus filhos menores. Cristianismo, exceto por pouco e esparsos indivíduos que mantiveram a fé, o verdadeiro cristianismo desapareceu da terra logo após a morte dos 12 apóstolos, de acordo com as testemunhas de Jeová, e não foi restaurado até que Charles Taze Russell fundou a Sociedade Torre de Vigia no final da década de 1870, quando Cristo voltou invisivelmente em 1914. Encontrou o grupo de Russell fazendo o trabalho dos servos sábios e fiéis, e os nomeou sobre todas as suas posses. Todas as outras igrejas e cristãos professos são, na verdade, instrumentos do diabo, segundo as testemunhas de Jeová. A volta de Cristo. O Senhor voltou invisivelmente no ano de 1914 e tem estado presente desde então, governando como rei através da sociedade Torre de Vigia, referência à segunda volta. São traduzidas como presença na Bíblia das Testemunhas de Jeová. A geração daqueles que testemunham a volta invisível de Cristo em 1914 não vai morrer antes que venha o Armagedon. Sobre cronologia, as testemunhas de Jeová acreditam que Deus tem um preciso cronograma para todos os acontecimentos passados e futuros que estão unidos por simples fórmulas matemáticas e são revelados à humanidade através da sociedade Torre de Vigia. Os 7 dias da criação em Gênesis tiveram a extensão de 7.000 anos cada um, totalizando uma semana de 49.000 anos. Deus criou Adão no ano de 4026 a.C. A criação de Eva, pouco tempo depois, marcou o fim do 6º dia da criação e o início do 7º. Dessa forma, nós estamos agora aproximadamente no ano 6.000 de um período de 7.000 anos, o que significa
que o Armagedon logo colocará, enfim, um fim no governo humano, que durou 6.000 anos, abrindo o caminho para uma espécie de sábado, um período de 1.000 anos do reinado de Cristo. Baseados nessa cronologia, a Organização das Testemunhas de Jeová promulgou um número de profecias específica no final dos tempos. A cruz, segundo as Testemunhas de Jeová, a cruz é o símbolo religioso pagão adotado pela igreja quando Satanás, o demônio, assumiu o controle da autoridade eclesiástica. A cruz não teve nada a ver com a morte de Jesus, já que as Testemunhas de Jeová sustentam que ele foi pregado em um poste ereto e sem trave horizontal. As Testemunhas de Jeová abominam a cruz e esperam-se que os novos convertidos destruam qualquer cruz que possam ter, ao invés de simplesmente se disporem delas. Deidade. Somente o Pai é Deus e seus verdadeiros adoradores devem chamá-lo pelo nome de Jeová. As Testemunhas de Jeová aprendem que Jesus Cristo foi meramente a manifestação do arcanjo Miguel em forma humana. Não Deus, mas um mero ser criado. O Espírito Santo é apresentado não como Deus e nem como uma pessoa, mas como uma força ativa. Desassociação. Esta é a punição para qualquer infração ao regulamento da sociedade Torre de Vigia. Ela consiste num decreto público anunciado à audiência em um salão do reino e proibindo toda associação ou comunhão com o ofensor. As outras testemunhas de Jeová são proibidas até mesmo de cumprimentá-los, caso se encontre com o ofensor na rua. As únicas exceções dizem respeito aos membros da família do ofensor. Eles podem conduzir negócios necessários com a pessoa desassociada e aos anciãos que podem falar com ela, caso esta os aborde penitentemente em busca de reconciliação. Sobre o céu. Apenas 144.000 indivíduos vão para o céu. Este pequeno rebanho começou com os 12 apóstolos. O número foi completado no ano de 1935. Aproximadamente 9.000 anciãos das Testemunhas de Jeová são o remanescente na terra hoje, dos que irão para o céu. O restante das Testemunhas de Jeová espera viver na terra para sempre. Sobre o inferno, segundo as diretrizes de seu fundador Charles Taze Russell, a Sociedade Torre de Vigia ainda ensina que o Hades é meramente a sepultura, que o fogo do Geena desintegra instantaneamente suas vítimas, transformando-as em nada, e que não há existência consciente para os mortos até o tempo de sua ressurreição corpórea. Sobre os dias santos. A celebração de qualquer dia santo mundano é expressamente proibida para as Testemunhas de Jeová. Essa proibição se aplica aos dias patrióticos, do Dia dos Namorados, Dia dos Mortos, Natal, Páscoa, Ano Novo, Dia de Ação de Graças, Sexta-feira Santa e assim por diante. Até mesmo o Dia das Mães e o Dia dos Pais são proibidos, mesmo que uma origem pagã não possa ser descoberta como base para banir a observância de certa data comemorativa. O simples fato de que as pessoas do mundo celebram essas datas é razão suficiente para que as Testemunhas de Jeová não as celebrem. Espírito Santo. O Espírito Santo não é nem Deus, nem uma pessoa, segundo os ensinamentos da Torre de Vigia. É simplesmente uma força atuante, impessoal, que Deus usa para fazer a sua vontade. Esperança. As Testemunhas de Jeová acreditam que Deus parou de chamar cristão para a esperança celestial em 1935. Desde então, ele tem oferecido às pessoas a oportunidade de viverem eternamente na Terra. Milhões que agora vivem jamais morrerão. É um slogan familiar nas Testemunhas de Jeová. Deus vai destruir todas as outras pessoas do planeta, deixando apenas Testemunhas de Jeová, e ele vai restaurar o paraíso do Jardim do Éden em todo o mundo. Sobre Jesus Cristo, na teologia da Torre de Vigia, Jesus Cristo é um mero anjo, o primeiro criado por Deus quando começou a criar os anjos. As Testemunhas de Jeová identificam Cristo como Miguel, o arcanjo, embora elas chamem de Jesus, o Filho do Homem, porque a primeira pessoa espiritual criada por Deus era para ele como um filho primogênito. Livrete da Torre de Vigia, Angels Life All Earth, Forever. Goze a vida na terra para sempre. Página 14, 1982. Elas também o chamam de o Deus, com D minúsculo, e traduzem João, capítulo 1, verso 1, de acordo com essa ideia em suas Bíblias.
A organização. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus estabeleceu a sociedade Torre de Vigia como seu canal de comunicação para reunir aqueles dentre toda a humanidade que serão salvos como agência visível do reino de Deus na terra. Esta organização exerce plena autoridade governamental sobre seus seguidores. Ela promulga leis, julga os violadores, dirige as escolas do reino e assim por diante, paralelamente ao governo secular. Se existir qualquer conflito entre a organização e o governo secular, é a organização que deve ser obedecida. Na mente das testemunhas de Jeová, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Sobre ressurreição. A respeito de Cristo, as testemunhas de Jeová acreditam que ele se tornou não existente quando morreu, e que foi levado 3 dias depois como um espírito, um anjo. Elas negam a sua ressurreição carnal. Segundo seus ensinamentos de que Cristo retornou invisivelmente em 1914, as testemunhas de Jeová acreditam que ele levantou os cristãos já mortos para a vida espiritual, logo após, e que o resto dos mortos vai ressuscitar corporealmente durante um milênio, período de 1000 anos do reino de Deus. Sobre salvação, embora da boca para fora, elas pregam a salvação pela fé em Cristo, as testemunhas de Jeová, na verdade, acreditam que a salvação é impossível de ser conseguida sem a completa obediência à sociedade Torre de Vigia e a participação vigorosa em seu programa de trabalho. Cada testemunha de Jeová que não é suficientemente zelosa pela organização pode não sobreviver ao Armagedon. E aqueles que não abrem seu próprio caminho para o paraíso terrestre devem manter as boas obras durante todo o reinado milenar de Cristo, antes que sejam selados para a vida.